Olá pessoal, bem-vindo ao Bom Dia do Lado B, cenários pré-live. Meu nome é Rodolfo, hoje dia 1º de janeiro, né? A gente gravando aí os jogos do dia 2, falar um pouquinho aí do que tem de oportunidade, na minha opinião. Espero que vocês tenham passado um bom ano novo, né? Uma boa virada de ano e que 2024 seja aí repleto de paz, saúde e o resto a gente corre atrás aí, né? Bem, antes de a gente iniciar, falar das nossas redes sociais, tem o Instagram e o YouTube, Lado B do Trade Esportivo. Quem puder, segue a gente lá, dá essa moral, que a gente vai ficar bastante satisfeito. Para quem já vem ouvindo, né, o podcast, além de mim tem o Cabal e o Josialdo. No momento eles não estão podendo gravar, né? Mas eu vou gravando aí sempre que possível pra gente interagir, né? Movimentar, também aproveitar que esse dia tá mais devagar, aí dá pra fazer conteúdo, né? Quando volta os jogos todos, fica mais difícil. Bem, ontem no episódio, no Bom Dia, né? Falei da regulamentação das apostas, falei também de alguns jogos, acho que falei só de 3 jogos, eu acho, 4 jogos. Um foi Liverpool e Newcastle, né? Liverpool ganhou de 4-2. Falei que achava o Liverpool sim favorito, mas que achava muito difícil dar esse padrão na odd que tava. Se eu me lembro bem, tava 1,44, né? E eu falei que imaginava o Liverpool com mais controle, mas que o Newcastle também iria chegar, não é um time que iria ficar só se defendendo, que achava difícil ter essa tranquilidade para ficar posicionado a favor deles ou contra o Newcastle na partida. No primeiro tempo teve um gol anulado do Liverpool aos 17 minutos, o Salah perdeu um pênalti aos 21, o Newcastle teve um gol anulado aos 35 e terminou 0-0. Por incrível que pareça, o jogo terminou 0-0 no HT. No intervalo eu entrei no 2,5, achei que o jogo foi muito movimentado, né? Só pelos lances aqui anulados percebe-se. E acabou que ficou 4-2 o jogo no segundo tempo pro Liverpool, né? Liverpool já com 3 minutos na verdade, já fez um gol com o Salah, levou um empate aos 53, depois abriu 3-1, depois levou 3-2 e no finalzinho ali fez 4-2 com Salah novamente de pênalti. Então o Liverpool confirmou o favoritismo, mas no meu modo de trabalhar eu teria mais dificuldade de pegar esse back, porque primeiro que no primeiro tempo não saiu o gol e eu faço back a maioria das vezes, né? Um método mesmo faria só a entrada no HT ali, né? Pra pegar não back HT, mas durante o HT, né? E como não saiu o gol durante o HT, se por acaso eu tivesse entrado nesse mercado, eu não tinha pego. E no segundo tempo eu não costumo fazer, então eu ia ter ficado de fora. Então peguei em gols aí. O Liverpool no momento é o líder, né? Tá 3 pontos à frente do Aston Villa. O City tem um jogo a menos, pode ficar a 2, né? Se o City ganhar. O Newcastle tá numa fase ruim, né? Tá levando muitos gols, a defesa não tá bem. É um time para ficar de olho, principalmente nas questões de gols aí. Tá vindo de partidas aí com que a defesa não tá se comportando bem. Perdeu até pro Luton, mesmo sendo fora de casa, né? Que é um time fraco. Então vale a pena ficar de olho. Outro jogo que eu fiz, mas esse aqui eu não destaquei, foi o Sunderland e Preston. Um jogo que deu pra mim pegar esse back Sunderland. Fiz no meio que... Desculpa, não peguei. Não foi esse que eu peguei o back, não. Eu peguei foi o Over Limit HT quando tava 1-0. Jogo bem movimentado no primeiro tempo. Queria ter pegado 2,5, mas a odd estava muito amassada. Para o que eu achava justo, né? Peguei um limitezinho nesse jogo. O outro jogo que eu havia falado foi do Leeds e Birmingham. O Leeds jogando em casa, ganhou de 3-0. Foi um jogo que eu falei que poderia ter padrão para match odds a favor do back, né? A favor do Leeds. Realmente eles se confirmaram aí, fizeram 2-0 só no primeiro tempo. Não fiz esse jogo. Leicester 4-1 no Huddersfield. Esse jogo eu entrei, peguei o back. O Leicester meio na preguiça,
Não foi pelo menos no primeiro tempo, né? Foi um time um pouco lento, mas praticamente ficava com a bola, controlava o jogo. A odd também estava controlada a hora que eu entrei. Entrei bem forte nesse back aí, consegui pegar. Teve mais um jogo aqui, deixa eu pegar. Tá, Sheffield Wednesday contra o Hull City. Esse jogo eu tava assistindo ele, o Sheffield tava melhor que o Hull City. Foi um jogo, depois de todos os jogos da Championship, era um jogo separado mais à frente, então foi bem legal que eu fiz ele sozinho, então você fica bem mais atento. O Sheffield vinha melhor, apesar de estar na posição de tabela bem abaixo, né? Mesmo com a vitória, ele ficou na zona de rebaixamento ainda. O Hull City está uma posição atrás só dos playoffs ali, da zona de playoffs. Então, mesmo assim, o Sheffield vinha melhor. Não estava um pouco receoso de entrar nesse back pela fase do time, também porque não é um campeonato que eu faço constante, principalmente quando tá todos os campeonatos, né? Tem Premier League, tem outros italiano, Bundesliga, bate muito nesses horários, então é um campeonato que eu não faço tanto. Mas o Hull City teve um jogador expulso no primeiro tempo, aos 35. Tentei pegar esse back ali no final do HT, não rolou. Fechei no intervalo, esperei a odd voltar a se assentar ali, né, ao normal. Esperei alguns minutinhos, o time voltou em cima novamente. Entrei, acho que 2 minutos eu entrei de novo no back. Saiu aos 48, né, do segundo tempo, com 3 minutinhos. Peguei bem tranquilo, depois eles aumentaram, mas já estava fora. Como eu falei, eu não faço back. Não é assim normal eu entrar em back no segundo tempo, mas por estar com a mais, estar em casa, estar pressionando, estava só dando eles com a bola, eu achei que valia a pena o risco e acabou dando certo. E o outro jogo foi Bolton e Burton, ficou 1-0 pro Bolton. Também não fiz esse jogo, não tinha stream para me fazer esse jogo, por isso que eu não fiz, né? Então, mas os jogos que eu falei que poderia dar back acabou se confirmando. Mas acabei pegando só do Leicester, né? E peguei de um jogo que eu não tinha comentado, que era do Sheffield, muito por conta da expulsão, apesar que já vinha melhor ali. Beleza, então amanhã, dia 2/1, terça-feira, né? Primeiro dia útil do ano, muita gente voltando ao trabalho, como é meu caso. Quando eu retorno ao trabalho, aí os jogos durante o dia fica mais difícil, né? Não consigo fazer ali alguns ou a maioria, mas a gente vai comentar aqui algumas oportunidades. Amanhã começa a copinha, a gente tem que ver como que a Betfair vai abordar o campeonato aí, quais mercados que ela vai liberar. Muitas das vezes ela libera os jogos, vai aumentando durante a competição, né? Que ela espera a primeira rodada para ver como é que tá os times. Na primeira rodada, pelo menos das últimas vezes, eu achei que eles não tinham muitos jogos e muitas vezes eles preferem pôr jogos que não estão no radar, né, que tem menos informações. Então, por exemplo, amanhã vai ter Botafogo do Rio contra Tiradentes do Piauí. Claramente, Botafogo é favorito, né? Mas aí tem um outro jogo aqui, Lemense e Gama. Às vezes eu não coloco esse Botafogo aqui no mercado da exchange, né? Só na casa de aposta talvez, e deixo do Lemense. Então a gente tem que esperar. Não vou falar de cada jogo. É difícil a gente ter informações concretas sobre os times, como quem é favorito ou quem não é. A gente vai muito pela camisa. Então, por exemplo, Atlético Paranaense contra Sparta, um time aqui provavelmente empresário. O Atlético Paranaense entra como favorito, não tem como, né? A gente sabe mais ou menos disso. Ceará e Rondoniense, Ceará provavelmente é melhor, mas como é base, não é um time que há jogos transmitidos, que você tem controle de elenco, você não faz os jogos. Então, assim, aconselho aí muito com calma, vai ter muitos jogos a partir de agora, né? É uma competição muito grande, num espaço curto de tempo. Toma cuidado. Se quiser esperar um pouquinho para ver como é que o mercado, se vai ter liquidez, né, se não vai ter gap. Eu vou assistir muito pelo futebol, né? Gosto de assistir alguns jogos aí de base, principalmente Copa São Paulo, que é a maior competição que tem. Se tiver algum mercado, posso assistir ali com o mercado aberto, vendo como é que vai funcionar. Mas nesse primeiro momento é a tal da cautela, né? Não vou forçar muito a entrada aí não. A gente vai ter escocês também amanhã, da Premiership, né?
Escocês eu faço os dois times principais, Rangers e Celtic, né? São os times que eu trabalho. É não muito difícil eu fazer outro jogo, até porque muitas vezes esses jogos da competição aqui da Escócia estão batendo com campeonatos que eu gosto mais de fazer. Mas os dois times eu costumo separar porque eles sempre estão, na maioria das vezes, né, 99,9% das vezes, estão dominando com uma certa facilidade o campeonato. Não é diferente nessa, o Celtic lidera com 51, o Rangers em segundo com 43, mas tem 2 jogos a menos. Então, se a gente computar esses 2 jogos, ele iria para 49, né? Ficaria a 2 pontos do Celtics. Então, o campeonato está super aberto ainda. O Rangers vai pegar o Kilmarnock em casa. É um time que está em quarta posição, está com 31. Não perdeu nas últimas 5 partidas. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. O mercado joga a odd desses times lá embaixo mesmo. Eles ganharam do Celtic em casa. Então não é um time bobo. Esse jogo eu até separei mais para a gente falar em cima dessa odd. Está 1,20. Mas eu acho que tem que tomar cuidado. Os Rangers é favorito? É favorito. O Kilmarnock contra o Celtic, ele ganhou levando pressão, né? Jogou de contra-ataque por uma bola ali, fez 2-1. Acho que estava ganhando de 1-0, o Celtic empatou, fiz esse jogo, até peguei esse último gol. E no finalzinho ali, o Kilmarnock fez o gol. Mas tem que se tomar bastante cuidado com essa odd, porque não é um time tão ruim, né? Ele é abaixo, claro, dos dois principais, mas como a gente viu, ele ganhou até do Celtic. Então tem que tomar cuidado. Essa odd eu acho que pode ser um pouco perigosa. Tem que ver como é que esse jogo vai se desenrolar. E uma coisa boa do campeonato da Escócia, quando envolve Celtic e Rangers, se você pegar ali pelo final do jogo, o mercado segura muito a odd de over. Então ele sempre está esperando o gol deles, somente quando eles precisam marcar, né? Se o jogo estiver empatado, ou se estiver perdendo. Então muitas vezes para dar onco, para você entrar ali ficar exposto durante um tempo, são bons jogos, porque o mercado segura bastante a odd. Já o Celtic vai jogar fora de casa contra o St Mirren. Mesmo fora de casa, né? O Celtic com certeza é favorito, igual eu falei, eles são bem acima do restante. O St Mirren também não é um time que está tão mal, está em quinto com 29 pontos, né? 2 pontinhos ali atrás do Kilmarnock, que vai jogar com o Rangers. Ele já não vem numa sequência tão boa igual o adversário do Rangers. Ele ganhou só 2 das últimas 5. Mas tem o fator casa também, né, para jogar fora. Mas o mercado, como a gente pode ver, joga bem baixa a odd, né? Tá 1,22. Então, também tomar cuidado com essa odd. Aqui eu acho que o Celtic tende até pelo adversário, a pressionar mais. Talvez seja mais fácil até mesmo fora de casa pegar esse back do que o Rangers lá, questão de leitura. Mas a probabilidade maior, claro, é que os dois dominem a partida aí durante a maioria do tempo. Mas tomar cuidado, ficar bem atento, principalmente nesse jogo do Rangers. Vai ter lá a Liga. Não é um campeonato que eu costumo fazer tanto quando tá todos os campeonatos correndo junto. Faço mais os principais times ali, faço Real Madrid, faço Barcelona. O Atlético de Madrid agora ficou bom de fazer, porque o Simeone parece que achou uma veia ofensiva na vida dele, então o time está fazendo bastante gols, então está compensando fazer. A Girona também é um time que está bem legal de fazer, que está liderando o campeonato, é um time que é over, tanto leva gols, faz gols. Então é uma La Liga que eu acho que está tendo mais oportunidades, apesar que ainda acho alguns outros campeonatos melhores. Vou separar aqui Real Sociedade e Alavés, às 15h15. O Real Sociedade que vem relativamente bem na temporada, principalmente em casa, tá com 31 pontos. Contra um Alavés, né, que vem brigando para se manter na primeira divisão, tá com 16 pontos, 3 pontinhos ali acima do primeiro time na zona do rebaixamento. Só ganhou uma partida das últimas 5. Então, com certeza o Real Sociedade entra como favorito, sim. Achei a odd um pouquinho apertada, 1,55, mas querendo ou não, é difícil também imaginar que o mercado iniciaria ela acima, né, desse valor. Talvez 1,60 ali, igual está em outras casas assim, a 1,60. Mas é um campeonato, é um jogo que o Real Sociedade entra como favorito. Costuma começar o jogo pressionando, ficar de olho aí nesse
possível back. Outros jogos aqui eu não vi uma clareza de leitura tão boa, pré-live. Então acho que tem igual Getafe, Raio Vallecano, Valência e Vila Real. Acho que é mais para live mesmo, não tem muito o que especular antes. Outro jogo interessante da Premier League, West Ham e Brighton. O Brighton é um time bem legal de fazer, que ainda não faz na Premier League. Muitas vezes compensa você fazer jogos dele do que de outros grandes. Talvez entra com odds muito amassadas, algum outro time ali. E não... aquela odd não se confirma, né? Talvez está bem, mas não está valendo aquela odd muito baixa. O Brighton em casa sempre é muito forte, é um time over, é um time que gosta de jogar ofensivamente, com a bola no pé. Essa temporada não vem tão bem igual na temporada passada, perdeu alguns nomes, igual o Caicedo pro Chelsea, se eu não me engano, acho que a maior venda, a maior compra do Chelsea, se eu não me engano, foi o Caicedo, já que nem tá jogando tanto assim. O West Ham ganhou as últimas 4 das 5 partidas, das últimas 5 partidas ganhou 4, né, melhor falando, apesar de ter perdido 5-0 pro Fulham. Vem numa sequência boa, né? E nessas 4 vitórias que ele teve, ele só levou gol do Tottenham. As outras ele não levou gol. Então é um time que tá bem, né? Tá em sexto ali, beliscando uma vaga ali para a Liga Europa. Talvez sonhando até podendo chegar na Champions, apesar que a diferença de 7 pontos pro Arsenal é mais difícil. Bem, eu enxergo um jogo bom para gols. Eu acho que para match odds é complicado, porque o Brighton não é uma equipe que se defende muito. Ele na questão de ficar se defendendo e jogando no erro, ele parte para cima também. Então acho que vai ter uma troca de ataques aí. E para segurar uma posição no match odds é mais complicado. Então para match odds eu acho que pode ser uma boa. A odd está começando baixa, né? Como era esperado pelas equipes, 1,53 e 2,5. Mas a gente está fazendo trading também, né? A gente não faz entrada só quando começa. A gente não vai lá entrar no 2,5 no primeiro minuto de partida. Então vai ter momentos ali que essa odd vai subir, vai ter oportunidade de limite, over à frente. Eu acho que é um jogo interessante. Um joguinho aí que pode complicar, né? Milan e Cagliari pelas oitavas de final da Copa da Itália. O Milan é um time que eu não me acertei muito ainda com o Milan. Acho que é um time que joga... como é que eu posso falar? Joga meio travado, né? Não é um time que parece que o jogo flui naturalmente, parece que ele faz força para jogar. Não é dos meus favoritos aí para fazer, não. O Cagliari já é um time que entra como um azarão, não tem como falar que não entra, mas é uma competição jogo único, né? Oitavas de final, jogo único, então a gente tem que tomar cuidado aí, porque esses times menores sabem que eles não vão ter condição de ganhar a Série A, né? O campeonato de ponto corrido, então eles focam talvez bastante nessas competições onde que eles podem surpreender, né? Igual o Bolonha fez lá eliminando a Inter. Claro que o Cagliari no momento ele não vive um momento tão bom igual o Bolonha vive. Não, nas últimas 6 partidas ele ganhou só uma. Então é um time bem abaixo no momento do Bolonha, né? É mais difícil acontecer com o Milan que o Bolonha fez com a Inter lá. Inclusive o Cagliari está na 18ª posição de 20 times, né? É o primeiro time da zona de rebaixamento. Então tudo indica que o Milan entra como favorito, sim. Mas igual eu falei, tomar um pouco de cuidado. O Milan não é uma equipe tão confiável. A odd está em 50. Não achei tão ruim. Pensei que o mercado ia jogar até mais baixo pelo momento do Cagliari. E ver também a equipe que o Milan vai entrar em campo. É uma coisa também que eu queria destacar. Como a Copa da Itália muitas vezes poupa algum outro jogador. Tem que ver como é que esse time vai entrar. Mas claro que o Milan jogando em casa, contra o Cagliari está embaixo na classificação, a 1,50 aí, ficar de olho. É um possível back aí, né? A favor dos milaneses. Então é isso. Falei de alguns jogos aqui, apesar de ser apenas o segundo dia do ano, né? Amanhã.
tem boas oportunidades, acho que dá para tirar valor de alguns jogos. E atento muito ao jogo do Rangers, pode chegar lá e golear, mas o que o Minorca, que eu falei, já ganhou do Celtic, é bom ficar de olho. E também nos jogos da Copinha, né? Não vai muito afoito, porque a gente tá com poucos jogos, né? A dificuldade para volumar agora é maior, mas também não adianta você entrar em mercados, talvez que tá com gap, que você pode levar uma correção do nada. Talvez até estabilizar esses mercados da Copinha, a gente tem que ir mais devagar. Vamos ver como é que vai ser. Aí depois, se der tudo certo, amanhã a gente grava aí falando se tinha liquidez, se não tinha, como é que estavam esses mercados, ok? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, feliz 2024 e até mais.